Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação do nosso terceiro episódio do Jurídico Diz Que Pode. Eu sou a Laine Oliveira e estou aqui hoje na mesa com esses experts, né, em direito condominial, o Robson, a Soraya e a Cláudia. E eu não poderia deixar de fazer brincadeira com esse terno verde, mas... Eu não acredito! Ela está maravilhosa, tá, gente? Maravilhosa com esse terno verde, mas me lembra um personagem muito querido. O Michael Zosky. Ela falou mesmo. Falou. E eu de Mortícia Adams, mas seguimos o andor, Tá né? linda, tá linda. Maravilhoso. Tão lindas. Essa é a voz do além, a voz do além. E hoje, né, apesar da brincadeira, mas o tema que nós vamos tratar aqui é bem sério. É a caça às bruxas e a destituição do síndico. Ai, eu não acredito. Efeitos especiais. Tem de e tudo aqui hoje, hein? pessoal. Mas aqui eu não tô falando de caça às bruxas, daquela caça às bruxas dos filmes, né, das bruxas de Salem, que eram perseguidas, certas ou não, bruxas ou não. A ficção ela é muito legal. E eu particularmente gosto muito de ficção científica. Contudo, na vida real, em se tratando de condomínios, do síndico, a situação ela extrapola um pouco os limites muitas vezes. E por que nós utilizamos o termo caça às bruxas? Justamente para ilustrar aquela situação em que o síndico está sendo perseguido. Claro que algumas vezes os condôminos têm razão, mas algumas não. E aí eles começam uma perseguição infundada, né, que atrai responsabilidades referente a esse síndico e se torna um terror dentro do condomínio, gerando inclusive traumas, né, que podem aí ser seríssimos. E aí o Robson ele vai trazer para a gente a questão aí, como que os condôminos podem interagir nessa gestão do condomínio. Valeu, Elaine. Pessoal, o que o pessoal costuma ter em mente? A partir do momento que você está no condomínio, o que você faz? Você joga toda a responsabilidade para o síndico. Tudo fica delegado para ele. E o pessoal tem em mente que o síndico é o empregado do condomínio. Pessoal, não tem nada a ver com isso. O síndico está ali para ser um gestor. Ele vai formar equipes. Ele vai delegar atividades. Então não adianta você pegar o síndico a qualquer momento para tirar uma dúvida, uma coisa do tipo, porque muitas vezes a informação não vai estar na mão dele. E outra, se ele for um síndico profissional, então, não é só o seu condomínio que ele vai estar tomando conta. Tanto é que a própria lei já traz a necessidade de fazer a composição dos conselhos. Isso mesmo, conselhos. Pô, doutor, mas não é só um? Nem tanto. Vou trazer para vocês 2 artiguinhos aqui, só para vocês refletirem. No caso, o primeiro de todos, é referente à Lei 4.591 de 64, no qual dispõe sobre condomínio de edificações e as incorporações imobiliárias. E no seu artigo 23, faz a seguinte menção. Menção no verbo. Será eleito, na forma prevista na convenção, um conselho consultivo, constituído por 3 condôminos, com mandatos que não poderão exceder 2 anos, permitida a reeleição. E aí vem um ponto importante, parágrafo único. Funcionará o conselho como órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo nas soluções de problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir suas atribuições específicas. O que acontece com isso com parte desse parágrafo? O pessoal não conhece conselho consultivo, conhece conselho fiscal. Ou seja, é aquele conselho que vai ficar tomando conta na parte das contas do condomínio. Ou seja, o balancete que normalmente o síndico prepara e leva para o conselho dar vistas. Só que isso a gente vê na lei de 2002, que é o Código Civil, lei 10.406. Aqui é o artigo 1356. Olha a diferença do verbo, pessoal. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto por 3 membros eleitos pela Assembleia, no prazo não superior, com mandato prazo não superior a 2 anos, no qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Conforme a Helena estava falando,
muita coisa a gente joga nas costas do síndico, principalmente má administração, ou o cara é arrogante, não dá chance, no caso, para ficar trocando Não é ideia. acessível, né? Exatamente. Por quê? É o xerife. Normalmente, a obrigação dele é anual, que é onde tem aquela assembleia, que ele vai prestar as contas e botar em votação o orçamento para o ano. A pauta. Nesse momento aqui, é que vem quanto desses conselheiros, no caso, estão participativos. E o síndico dá brecha para ele estar junto com eles, para estar participando ou não. Aí vai difícil. de vocês também, condôminos, na hora que vê, teve prestação de contas, normalmente hoje não se usa mais aquele monte daqueles livros, papel, para você ficar Nossa, folhando. antigamente era um monte, É né? tudo Pastas eletrônico. e pastas, Exatamente, ninguém via aquilo. exatamente. Agora fica num site de disposição. Ou seja, cada um tem o seu login, vai, entra e olha. Só que tem uma coisa. Quantos de vocês já chegaram a ver um parecer de algum conselheiro Isso que eu ia referente falar, às ninguém contas? vê. Até o próprio condômino, né? Muitas vezes ele não participa. Ele gera alguma coisinha lá, ou uma má resposta que o síndico deu atravessado para ele. Ele já não vai na assembleia. Ele não vai na assembleia, ele já não ele olha não pro participa, síndico. ele não participa do condomínio. E aí ele quer causar, porque ele não gosta do síndico, não vai com a cara daquele síndico. Totalmente Vamos imotivado. destituir. Exatamente. Ah, mas o motivo é o quê? Isso acontece muito nas assessorias, né? Uhum. O motivo é o quê? Então, doutora, é porque isso, porque aqui tá, mas cadê o documento? Né? Então tem todas essas questões. Mas é isso que ele está Exatamente. falando, né? Tem toda essa papelada que antigamente era de Física, forma né? física, né? Que entregava para todo mundo vistar, tá ali. Ninguém está escondendo nada. A prova tá ali. Se tiver alguma coisa errada, tem como descobrir, mas ninguém olha. E agora, online, eu acho que o que deveria facilitar, as pessoas não veem também. Então, eu acho que falta a participação do condômino antes de ter a crítica. Porque criticar é fácil, né? Então, vai ver primeiro o trabalho do síndico. Porque a gente está colocando tudo no mesmo balde, né? Os Sim. bons e os ruins. Então, tem que separar isso. Pessoal, antes que eu esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Você pode também ouvir o podcast em outras plataformas, como o Spotify e Deezer. Não se esqueça, comente, pergunte. Inclusive, a sua pergunta pode aparecer aqui na tela. Então, fique atento e a sua participação ativa é muito importante para nós. Tá? Essa questão já aconteceu, né, situações que eu tive assim no escritório, que o condômino queria destituir o síndico. Quando eu perguntei por quê, porque tem uma nota que não tá batendo. Aí eu falei para ele, mas aí, você perguntou pro síndico por que essa nota não tá batendo? Não perguntei, só vi que tá errado. Eu falei, mas você sabe que tá errado? Não tenho certeza. Ou seja, ele nem sequer consultou o síndico, uma simples conversa. Síndico, por que essa nota tá assim? O que aconteceu aqui? Né? Então, assim, é uma situação complicada. Mas agora, vamos ouvir a Cláudia, né, que ela vai falar pra gente, ela vai esclarecer o porquê de caça às bruxas e destituição do síndico. Então, na verdade, né, que a gente está falando, essa falta de participação dos condôminos é que acaba causando essa caça às bruxas, né? Porque não se tem fundamento daquilo que o condômino está reclamando. Ele só quer reclamar por reclamar, né? Então, ele fica de uma maneira insistente, inconveniente, perturbando o síndico por nada. Então, no grupo de WhatsApp, é por e-mail, encontra no elevador, fica ali tolhendo, né, a locomoção, a liberdade, provocando, de repente até questionando o que um funcionário fez, ou porque a limpeza da área comum não estava bem feita, e aquilo, só que eles fazem de uma maneira muito excessiva. O abuso é o direito de reclamar. É um abuso. Você pode reclamar, Sim. mas você não pode abusar do direito de reclamar. Então, o que os condôminos acabam fazendo, eu estou falando isso porque pode ser ao contrário também. O síndico pode ter esse tipo de comportamento. A gente está falando de um crime que hoje já foi aprovado, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, que é a lei do stalker, que ele acrescentou ao artigo 147 no Código Penal, dizendo que esse tipo de perseguição é crime. É crime com reclusão e multa. Então é uma coisa muito grave. Se chegou nesse ponto, é porque realmente teve muita reclamação. E com o síndico acontece demais. Só que o que acontece? Os moradores fazem as reclamações infundadas.
Então, eu sempre digo, a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então, não adianta você falar que o síndico desviou, que ele está envolvido em corrupção, que ele não prestou contas ou que aquela nota é fria. Você pode até achar. Então, antes de você levantar essa questão, que é grave, porque também comunicação de crime é um crime também, Sim. falsa comunicação de crime é crime, você precisa fazer um levantamento, né? Você tem que buscar provas e se inteirar mais. Isso que o Robson falou, dessa falta de participação dos condôminos é muito presente, é muito real. Porque eles não sabem, não participam, não vão em assembleia, não sabem das decisões e desconfiam, ouvem boatos e aí pronto, fazem um inferno na vida do síndico. Eu estou falando de uma condição de um síndico que está fazendo o seu melhor. É lógico que tem as exceções, infelizmente. Então, nesse ponto, o que tem que fazer? Tomar algumas cautelas, né? Contratar uma empresa de auditoria, fazer uma auditoria periódica nas contas, já que você não sabe ou não tem, porque não é obrigatório o conselho fiscal, você contrata uma empresa para isso e coloca tudo preto no branco para evitar isso. Agora, pode ser que nesse meio você descubra alguma coisa de errado. E aí sim, com provas, você pode tomar a decisão de reunir os condôminos e fazer a destituição do síndico. Agora, se você levantar um falso de algo que você não conseguiu provar, aí você está em maus lençóis. Reverte, né? Reverte, porque o síndico ofendido, ele pode sim entrar com uma ação de danos morais para se ressarcir de todo esse dano, porque a imagem dele ficou manchada. Você falou que ele roubou e não provou. E tem vários julgados, ontem eu estava pesquisando vários julgados no TJ, condenando o morador que fez uma imputação falsa ao síndico, não fez a prova e tem lá indenização de 10, Dano 15 moral. mil reais, dano moral. Dano moral. Dano moral. Então, assim, é muito grave. Além do stalker, que é aquela perseguição insistente, incisiva, incômoda, inconveniente, A exposição, né? você expõe a pessoa. Então, mexe com o psicológico dela. Então, é uma coisa grave e tem que ser banida. Tem que ser banida. E assim, que dica que você traz para quando o síndico, né, até por questão de proteção da gestão e dos próprios condôminos, além da participação ativa dos condôminos, pode implementar no condomínio para melhorar essas questões? Uma delas que eu digo sempre é a auditoria, né? Porque ninguém é obrigado a entender de contas, de contabilidade. Contrata uma empresa que seja fiel, de confiança, né? Para poder fazer essa constatação. Falar, olha, faz periódico, não quiser fazer de 6 em 6 meses, faz anual. E vai trazer uma transparência nas contas do síndico. Eu acho isso perfeito. Uma coisa que eu acho relevante nisso daí, o que está acontecendo é o seguinte, não adianta nada o síndico abrir espaço para o conselho e o conselho não ser ativo. Nossa, tem que fazer contratação. Por exemplo, vamos fazer auditoria. Não adianta deixar a auditoria para o síndico contratar. Por quê? O que todo condomínio vai falar? Ah, o síndico está contratando os amiguinhos dele. Sim. Ou seja, vai passar pano em todas as contas dele. Tudo bem, só que ele joga essa atividade para o conselho. Só que o conselho não se move, não vai atrás. É difícil e tem ter um condomínio ativo, cobrando. ativo. Ou seja, o síndico, para tampar esse buraco que o condomínio está requerendo e ele tem a obrigação de fazer, ele vai e contrata. E depois o pessoal continua pegando no pé do síndico e falando assim, ó, não está certo, a auditoria passou tudo bonitinho. Não é porque as contas estão certas, é porque é tudo amiguinho do síndico. Ou que está manipulando alguma coisa. Mas não pode esquecer que o conselho, existem alguns entendimentos que o conselho responde junto com o síndico por qualquer problema que tenha na gestão, sabia? Principalmente o conselho fiscal. Isso é muito sério. É muito sério, porque ele está endossando as contas do síndico. E se tiver alguma coisa errada, é porque eles também estão concordando com aquilo. Então, o papel do conselho é importantíssimo. Ele é o fiscalizador. Não pode ser apático, falar assim, só chegar lá a pastinha e dar um vistinho. Tem que conferir tudo. Mas ninguém quer fazer isso. Muitas vezes ele se esquece disso. Não tem informação. Ele faz o quê? Ah, não é problema meu, é do síndico. E vai só passando, nem vê, olha as contas, só assina. Ou impugna coisas infundadas. Então, impugna foi né, gente? Palavra jurídica, né? Mas vamos lá, né? Reprova, né? Que é uma palavra mais fácil de entendimento. As contas sem fundamento nenhum.
E aí que surgem todas essas questões. Mas eu penso também que é algo que a gente tem que fazer devagarinho, mas é uma mudança de cultura. Sim. Porque o conselho não tem essa informação que você trouxe agora, Cláudia, que pode respingar nele. Sim, Eles não têm exatamente. O síndico mal sabia que tinha essa Mal responsabilidade sabe. civil, quiçá o conselho. Mas eu também acho que a Assembleia pode chamar para si essa responsabilidade de fazer uma escolha de uma empresa de auditoria. Ela também Sim. pode trazer 3 orçamentos, 3 Claro. especificações, trazer o contexto, o escopo do trabalho daquela auditoria, se for contratar um perito para fazer isso, um levantamento mais apurado, se realmente houver indícios. Então, eu entendo que também tem que ser algo que a gente, através do nosso podcast, que tem um embasamento jurídico, mesmo com essa formatação descontraída, a gente quer contribuir com todos da sociedade e da coletividade especial do condomínio nesse sentido. Exatamente. De trazer as informações corretas. Aquilo que a gente está batendo papo aqui no podcast não é nem tanto para o síndico. Que quando o cara já assume o papel de síndico, se for um profissional, eu já nem digo nada. Que o cara já tem um mínimo de formação. Já deve ter feito Deveria 2, ter, 3, né? 4 Deveria cursos ter. online. Ou já leu 1 ou 2 livros pelo menos. Então já tem uma noçãozinha do que faz. Agora, caiu para os conselheiros e caiu para os condôminos, bobear o pessoal nem a convenção lê. Nunca mexeu em nada. E aproveitando que você falou do mínimo de noção, para o Exato. síndico sem noção, nós indicamos Sem noção, vamos esclarecer, né? No sentido de sem precisar noção, sem reconhecimento. conhecimento É técnico. isso, Tem isso. um livro maravilhoso aqui do nosso Recém-lançado. professor, recém-lançado, Dr. Wander Ferreira de Andrade. Ele fala de responsabilidade civil e criminal do síndico. Vocês não, olha, se tiver oportunidade, a gente não está ganhando nada com isso. Vamos Não, beber. pelo Não. contrário. É só uma indicação de uma obra maravilhosa e vocês vão ver aquele síndico que realmente quer entender qual é o papel dele dentro do condomínio, da importância, ele precisa ler esse livro, porque aqui tem várias dicas, várias situações práticas. É excelente E esse só livro. eu tópicos de indico. responsabilidade. Tópicos de Só responsabilidade tópicos de civil, E outra criminal, coisa, aproveitando, maravilhoso. até o próprio professor Wander, o primeiro livro dele é Manual do Síndico. Sim, é verdade, é É até verdade. preferível. Vai comprar, já compra Já os compra o dois. combo, né? Já compra os dois. Sabe o que é? Falta, a gente brinca do sem noção, é que muito síndico, hoje talvez nem tanto, porque se tem muita informação, mas o síndico morador é aquele senhor, aquela senhora aposentada, não, vai, ninguém quer se candidatar, vou eu lá. Só que assim, tem que ter um mínimo de conhecimento, tem que saber que o papel dele é importante, é um papel de responsabilidade, não tá ali só para cobrir um buraco não, gente. É muito sério. Eu falo assim, O formato dos condomínios mudaram também, É, né? mudou. Antigamente não tinha área de lazer, não tinha preocupação isso, com a era uma coisa mais piscina, simples, com a né? quadra, Hoje, condomínio clube. com a sauna, exato. Exatamente. Então, você tem mais preocupações, né? Sem Mais dúvida. coisas para você. Manutenções. Exato. Então, eu acho que o síndico de hoje, ele tem que estar informado. Não dá para falar, não, como a gente fala, não dá para alegar desconhecimento da lei, né? Porque tem Exato. muita coisa para saber e dá para andar direitinho, dá para fazer a coisa certa. É só saber. Uma coisa que o pessoal começar a aplicar, o que que é? A partir do momento que colocou o síndico, pessoal, cada um vai ter a sua função. Seja portaria, seja manutenção, seja o zelador, seja a segurança, seja a administração, seja a contabilidade, seja o jurídico referente à parte de cobrança de inadimplente, seja um jurídico referente a consultivo. Ou seja, não é você vai pegar uma administradora e vai estar tudo lá dentro. Não faça isso, síndico. Contrate pessoal individual, cada um por si. Por quê? A partir do momento que aparecer a dúvida em um ponto, quem está de fora vai te dar uma opinião melhor. Vai te dar uma visão diferente. Profissionalizada. Exatamente. E fora os próprios moradores. Muitos têm aquela ideia, um condomínio pequeno, uma torre, nem elevador tem, a administração não vai ser grande. Agora, você pegou esses empreendimentos maiores, que nem empreendimento clube. Pessoal, o que custa? Tem o síndico, tem os conselhos, começar a formar comissões. Perfeito. Seja referente a uma obra, seja referente a eventos, os próprios moradores. É indispensável. Vai isso. contratar alguma coisa? Conversa com o síndico, conversa com o conselho, para ter no mínimo, um diagnóstico de como que a gente vai contratar, o que a gente vai requerer.
Qual que é a pauta do edital para a gente fazer a tomada de preço? Uhum. Trazendo transparência na contratação, Exato. né? Perfeito. Eu acho que é isso, porque isso depõe a favor do síndico. Quanto mais transparente ele for na gestão dele, ele vai ter mais confiança de todo mundo, ele vai poder provar que ele está fazendo um bom trabalho, né? E aí não vai criar essa caça às bruxas, né? De desconfiança, né? Então ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho e fazer um condomínio cada vez mais valorizado. Nesse ponto, Perfeito. né, eu acho que aí vem de encontro o compliance, porque ele vai ajudar bastante, porque ele cria procedimentos dentro do condomínio que exato. devem ser seguidos e obedecidos, e aí todos aqueles que vão fiscalizar essa parte pode ajudar a evitar essas questões. Então, é um assunto que daria praticamente uma aula, mas num outro momento oportuno a gente vai trazer essa questão do compliance, que é algo que os condomínios não têm muita atenção, mas que é muito importante e pode ajudar bastante nesses pontos. Contudo, pessoal, a recíproca também é verdadeira. Da mesma forma que nós temos síndicos que são inocentes, que sofrem verdadeiras perseguições, temos também aqueles que não valem nada, né, e realmente cometem todos os tipos de crimes possíveis, tá? É lógico que cada caso é um caso, nós precisamos analisar em apartado justamente para saber o que cada um se compete. E para ilustrar essa questão, nós vamos trazer aqui uma notícia que foi vinculada no G1, né, a respeito de um extremo, né, de uma situação de um síndico. Ale, roda a notícia na tela. Alexandre também montou um serviço clandestino de fornecimento de água desde que a companhia estatal cortou o fornecimento por falta de pagamento. E cobrava pelo serviço. O dinheiro que vocês pagam para vocês terem a água do consumo. Só que em vez de vocês dar dinheiro para o Estado, vocês estão revertendo dinheiro para vocês mesmos. Em mensagens de áudio para o grupo de moradores, ele tentou justificar a decisão. Uma pandemia de grau imenso que aconteceu. Moradores reclamando, chorando aqui na minha sala, dizendo que não tinham condições de pagar os seus condomínios. O que eu faria nesse momento? O que vocês, moradores, fariam nesse momento? O problema é que, segundo a investigação, o dinheiro ia para o bolso do próprio síndico. E olha o que ele fazia com quem não pagava pelo seu sistema de água. Tive que sair de casa e ficar na minha sogra, né? A gente conseguiu o dinheiro para pagar, a gente mandou um comprovante para ele. Ele disse que não ia religar, que o prazo de religação era de 48 horas. No mês seguinte, ele cobrou a taxa de religação de R$50. Nas mensagens de áudio, Alexandre fazia ameaças. Manda o dinheiro aqui que eu quero dar uma camaçada de pau nela. Na verdade a gente faz como se fosse, vocês estão falando, uma ameaça, né? Só que a gente não faz. Que eu não sou mais aquele Alexandre que ia na porrada que nem uma vez. Ultrapassa a casa de 8.000 fatos com potencial de serem considerados crimes. Extorsões, a apropriação indébita, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões, que é aquele crime de fazer justiça com as próprias mãos. Gente. Bom, vocês viram a notícia, né? O extremo, a gravidade da situação. Desse caso, pessoal, o que vocês acham desse síndico? Não, constrangir o morador. Ele cobrar taxa de religação como se fosse a própria concessionária. Ainda com prazo para religação. Só em 48 horas, porque agora eu tô ocupado. Gente, e fala que não... Bom, vocês estão falando que eu tô ameaçando? Tô, mas não tô. É um absurdo, gente. Para a quantidade de crimes, né, que ele cometeu que, como mesmo o próprio delegado disse, inúmeros crimes. Nessa situação, cabe, né, a destituição do síndico. E uma coisa que os condôminos precisam observar muito, inclusive já passei por isso em algumas destituições, é o procedimento técnico legal. Porque não é porque o síndico cometeu alguma coisa que eu posso simplesmente chegar lá, começar a fomentar situações. Um erro não justifica o outro, a gente sempre fala isso, mas eu preciso observar o que consta tanto no Código Civil, como também na Convenção do Condomínio. E aí, a doutora Soraya vai trazer pra gente essa questão, né? Corrigindo aqui a Soraya. Isso. Vai trazer pra gente essa questão aí da legalidade. Gente, essa questão da formalidade, né? O nosso objetivo no podcast é ser o menos informal possível. Só que a gente tá aprendendo, então vocês tenham paciência que a gente aprende a ficar leve, não falar juridiquês. Somos todos advogados. Imagina a vida inteira falando de juridiquês e agora com esse
nosso novo propósito, a gente está tentando, né, desmistificar essas palavras. Olha aí, desmistificar. Né? A gente chega lá. A gente chega lá. Não, Soraya, mas é isso mesmo, Alai. Alai para os íntimos, né? Para a doutora Alaine. Mas, na verdade, é essa a intenção mesmo, da gente deixar num formato leve para que esse conhecimento seja melhor absorvido. Né? Porque a gente está falando para leigos, de uma forma que possa pôr em prática aquilo que lhe couber, né, no condomínio. E interessante, antes de entrar especificamente nessa questão da destituição, uma fala do síndico foi dizer que o que vocês fariam com as pessoas que vêm se queixar na minha sala que não tem condição de pagar. Gente, tem parcelamento, né? Tem condomínios que conseguem, inclusive, fazer parcelamento dos valores com a multa, aplicação de juros, não pode se isentar, né? O síndico não tem esse poder, mesmo que tenha outras prerrogativas. Mas existe essa forma de de um parcelamento. E a pandemia até teve condomínios que excluiu o reajuste. Então, havia caminhos que ele poderia ter tomado, mas ele preferiu usar de meios ardis, e aí, enfim, acabou que deu que a gente assistiu aí. Realmente é muito infeliz. Hoje a gente conhece 3 formas do síndico orgânico, que é o síndico que é morador no condomínio, de se retirar dessa posição. Então a gente está falando no caso de falecimento, né? Ele vai deixar de ser síndico. Se ele se renunciar, se ele apresentar a renúncia, ele vai deixar de ser síndico, e se ele for destituído. Então, o que será que aconteceu com ele? Ele foi preso. Não deu tempo nem de renunciar, nem de ser destituído. Nesse caso, eu acho que ele deve ter sido aí autuado. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existe um procedimento, como a Alai falou, um procedimento delicado, mas que está previsto em lei, no Código Civil, e que traz essa previsão de 1/4 dos condôminos mediante a solicitação da realização da Assembleia, para que seja feito e isso seja levado para apresentação. A gente tem um artigo de lei, depois também a gente coloca, mas ele tá no 1349, que é uma medida excepcional. Porque a destituição do síndico, ela causa um impacto no condomínio, né? Ela traz, inclusive, um certo trauma, porque deixa de ter aquela proximidade e aquela confiança com uma pessoa que está representando, né, a todos. Tem o artigo aqui. Aine, quer fazer a leitura? Você está mais de frente? Esse é do Código Civil. Isso. O artigo 1349, ele diz: a Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. É isso aí. Então, a gente tem aí essas possibilidades que, claro, dentro de praticar irregularidades, há um leque, né? Não prestar contas, a gente entende bem. Ele se encaixa em todas. Nesse caso, sim. E também o não administrar convenientemente o condomínio. Então, essa questão precisa ser bem observada, né? Para não cair no caça às bruxas, porque, para mim, o que é inconveniente, talvez para você seja conveniente. Exato. Então, tem que ter o bom senso, a decisão conjunta, e por isso ser levado à Assembleia. A gente tem até, eu trouxe aqui um projeto de lei, 699 de 2011, do Arnaldo Faria de Sal, deputado federal aqui de São Paulo, que ele traz uma sugestão de alterar o artigo 1347 do Código Civil para que a eleição só possa ser renovada uma única vez. Não ter reeleição. Não ter reeleição, exato. Essa seria uma A justificativa que ele traz é a prevenção da ditadura do síndico. Porque tem síndicos que estão aí no poder há 20 anos. Se perpetua uma vida toda lá. Então, eles se tornam xerifes daquele condomínio, os donos do prédio. Exatamente. Perfeito. Quando eu vi, eu falei, puxa, que informação interessante, né? Muito. E tem algumas convenções que já trazem para o empreendimento a previsão do síndico ter ficha limpa. Eu acho isso que todo mundo tinha que ter. As convenções têm nessa previsão, de convenção, tudo antiga. Claro. E estamos falando de empreendimentos. Que tem essa visão de ditador, ele não permite nunca nem atualizar. E conforme a gente viu no noticiário, é que a gente pegou só o resuminho dele, não pegou a matéria inteira, que dava mais de 8 minutos. Mas ali ainda comenta na matéria inteira que o cara colocou a esposa dele como empresa de manutenção. E pelo que fala na reportagem, 50% acima daquilo que era a média do mercado. E ele ainda tinha uma empresa dele de segurança ali no condomínio. Ou seja, ele estava pegando, conforme a matéria, a água, que ele fez a ligação clandestina,
mas essas duas empresas acharcando os condôminos, no caso. Não, mas de verdade, você ter uma empresa, você como síndico ter uma empresa prestando serviço para o condomínio, eu não acho que é ilegal, mas é imoral. Sim. Porque quem vai te fiscalizar? Aí entra aquele não negócio tem dos ninguém conselheiros. fiscalizando o trabalho dele. A ética, né? Exato. Então, eu não acho que é errado, que é ilegal, mas não é moral. E tem vários casos que eu vi que donos da administradora era a síndica do condomínio, de administração. Gente, o dinheiro está na mão daquela síndica. Pois é, mais comum do que a gente imagina. Então, você perde totalmente o controle. Sim. Tanto que o dinheiro, num desses casos, sumiu. Ela sumiu do prédio, fechou a empresa e levou todo o dinheiro. É muito sério isso. Da instituição. E muitas vezes os condôminos se mobilizam com abaixo-assinado. Vamos fazer o abaixo-assinado, vamos sair recolhendo a assinatura de todo mundo, mas não tem um efeito legal, né? Isso vai à frente, vai cair, vai perder. Então o caminho realmente é procurar o próprio síndico para que ele faça essa convocação. É possível que ele se negue, né? Naturalmente, que ele vai acabar se negando. Procura a administradora, tenta promover junto com ela essa convocação para a Assembleia nesse fim. E o último passo, se for o caso, até solicitar ao juiz que faça a convocação via Poder Judiciário. Certo. Acaba sendo algo desgastante, mais moroso às vezes, mas é uma medida preventiva que o condômino, vendo aquela situação, já pode tomar. Porque dentro de irregularidades a gente tem diversas questões. É muito subjetivo. Muito. Da mesma forma que o não administrar convenientemente é muito subjetivo. Sim. Então, ali não dá pra gente... Inclusive, algumas convenções falam má administração, né? Que pode ser aí muitas coisas. Mas é muito importante que não confundir o simples fato não gostar do síndico, por qualquer bobeira que seja, com realmente uma administração inadequada, uma administração falha, né, que deixa aí desejar e prejudique o condomínio. Você quer ver um exemplo de administração inconveniente ou de uma forma irregular? Na visão do morador, é quando o síndico resolve dispensar um funcionário antigo que todo mundo gosta, mas que não está cumprindo o papel dele. Aí vem abaixo-assinado, porque quer o funcionário de volta. Aí já pega aquela bronca do síndico, porque não queria que mandasse embora aquele funcionário. Então já entra nessa irregularidade, que é subjetiva. Só que ele tem esse poder, né? Ele, enquanto gestor, de falar assim, não, esse funcionário não serve mais para nós. Porque porteiro do meu condomínio dormia. Mas todo mundo gostava dele, que era muito bonitinho, muito bonzinho, ajudava, tal. Mas não tem condição de manter. Reiteradas faltas injustificadas. Exatamente. Então, o síndico ele pode ter isso. Só que, aos olhos dos moradores, isso não foi legal. Então, tá vendo? Esse síndico não é bom. Então, é inclusive, complicado. né, recentemente, você até colocou no seu Instagram que foi mantida uma justa causa de um porteiro porque ele dormiu em serviço. Exatamente. É claro que a gente não pode sair já demitindo se o fato aconteceu uma única vez. Mas se esse fato é reiterado, é uma falta grave a CLT. E um outro que foi, desculpa, e um outro que foi, encontraram ele dormindo na casa da moradora, na cama dela, também foi justa causa. No horário de expediente de trabalho? Essa notícia eu não vi, mas é bem picante. Tá bem picante essa pegou, notícia. Disse que tinha um vazamento no apartamento, aí pegou a chave sono. pra ver. Aí deu uma de... Tropeçou na cama e caiu lá. Bela adormecida. Colchãozinho macio. É verdade. Foi pego e deu. Por que será que deu justa causa? Exatamente. E, então, para chegar à justa causa, o síndico bem assessorado, ele deve ter percorrido os caminhos. Dá uma advertência, dá uma suspensão no contrato de trabalho. Mas nesse caso não deu. Já foi? Direto. Então, aí é demais, né? Existe sim. Aí vai depender muito, né, do entendimento de cada tribunal, mas a situação é grave. Não, entrou no apartamento sem permissão, né, não, gente? Sim, tem nesse caso. Não, e fora outra coisa, ele tá ali para servir o condomínio. Ele não está ali Poderia para fazer servir serviço uma única unidade. Exato. Se é para fazer serviço para unidade, que seja um horário fora do expediente dele. E outra coisa, que ele assine o ponto como a saída e depois assine o ponto como entrando como visitante. Inclusive, para que unidade ele está indo? Que amanhã ou depois tiver uma reclamação falando hora extra, pelos livros de entrada e saída, já fala, ele foi embora, ele saiu, ele voltou como visitante para tal unidade. Ele tomou um Boa Noite Cinderela e
caiu no sono, sabe lá Deus o que aconteceu com esse rapaz. Foi. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Mas voltando à questão do procedimento, pessoal, isso é muito importante. Eu vou contar uma experiência particular que eu tive, que uns condôminos me procuraram porque eles queriam destituir. Só que quando eu fui ver a situação, tava tudo bagunçado, eles tinham feito tudo errado, eles estavam assim, não tem nem como explicar. Perdidos. Aí eu peguei e falei pra eles, gente, anula tudo isso que vocês fizeram, anula essa assembleia, não tem quórum, não tem o que fazer, vocês vão tomar uma revertida na justiça por conta disso. Auxiliei eles em primeiro momento, tá, vamos investigar se as provas que vocês têm realmente dá aí a questão da destituição. Ok, as provas davam, porque ali tinha realmente contas pendentes, o síndico nunca levou isso para a assembleia, empréstimos feitos, né, no nome do condomínio, dinheiros que tinham ido para a conta do pessoal do síndico sem nenhuma justificativa. Então, ali a gente tinha situações que realmente merecia aí uma destituição. Mas, detalhe, o quórum, né, geralmente para você instalar uma assembleia para destituição tem que ser 1/4 dos condôminos. E eles lá não tinham esse 1/4 dos condôminos, então aconselhei eles a pegar a assinatura, não é abaixo assinado, é recolher a assinatura de 1/4 dos condôminos para que seja chamada assembleia. O síndico provavelmente não vai chamar, porque ele não vai chamar a assembleia para ser destituído, mas a administradora, ela é a prestadora de serviço do condomínio, então nesse caso encaminha para a administradora e eles tomam as devidas providências. Ah, mas e se a administradora não fizer nada? O próprio condômino, né, pode fazer aí o edital da assembleia, constando lá os pontos que precisa, e aí, no dia e hora marcado, tá ali na assembleia. Detalhe muito importante que os condôminos não podem esquecer, dá a oportunidade para o síndico se explicar nessa assembleia. Exatamente. Porque eu já vi muitas situações ser anuladas no tribunal justamente porque não foi oportunizada a defesa. Sobre essa questão ainda da destituição do síndico, é muito comum, né, e eu falo isso porque também já passei por essas situações, dos moradores, eles quererem pedir a destituição, mas ficarem com medo, porque o síndico ele tem aquele perfil que você disse, de xerife, de intimidar. Nessas situações, o que vocês aconselham? Porque assim, nesse caso específico que eu estou citando, só tem uma meia dúzia de pessoas que vê as irregularidades, são provadas, querem destituir, mas os outros, em um condomínio muito grande, não têm aderência. É como o caso desse síndico aqui, que deve ter um monte de gente com medo dele. Que tinha até um morador que falou que teve que ir para a casa da mãe, então ele intimida mesmo as pessoas. Então, para fazer uma destituição, se isso não viesse a público, ia ser até difícil de fazer. Sim. Porque as pessoas têm realmente medo com o que ele poderia fazer. Mas aquele negócio aí, aquele trabalho de formiguinha, comentei inclusive com um cliente semana passada. Situação semelhante. De síndico a muita data, tudo mais. Só que para pegar alguma coisa, não está tão palpável. E não tem quórum suficiente para destituir. Tipo, o cara vai, junta um monte de procuração, ele por si só já tem 50, 60 votos, e o pessoal não consegue fazer a mesma coisa. Só que tem uma coisa, ele tem a cara de pau de ir lá, ou ele, ou quem ele está contratando, bater de porta em porta e ir pegando procuração. Procuração de todo mundo. E uma Ele coisa, que faz o trabalho de formiguinha, né? Exatamente. E o próprio morador, eu falei, mano, você vê na época de eleição, é prefeito, governador, deputado, tudo mais, o pessoal vai na rua, vai nos eventos, mete a cara ali e aparece. Cada 4 anos. Mas se tá no condomínio, cara, não é cada 4 anos. É o seu quintal. Muitas vezes você mora na mesma unidade há 10 anos, você não conhece o vizinho do corredor. Sem dúvida. Você acha que ele vai querer se meter e interferir na vida do síndico? Não tá me atrapalhando, vida que segue. Tem gente que não se interfere e não quer se meter mesmo. Não vai se insurgir contra o síndico. Só que tem um problema. Foi um caso também, isso aqui já tem alguns anos, que agora não lembro direito qual foi a falha, mas foi na parte de seguro, em termos de orçamento. Pega as unidades no qual os carros ficam estacionados com subsolo, ou seja, nível abaixo da rua. Dá aquelas chuvas fortes de início de ano, acho que foi aqui em São Paulo isso, alagou o último piso de estacionamento. Tudo bem, seguro paga, só que tem um problema. O valor do seguro não pagava, acho que 15% dos carros. O seguro, a cotação foi baixa.
Mas o seguro pode não ter essa previsão também. O seguro Na não pólice. sabia do que tipo de carro que tinha lá embaixo. Não. Uma coisa é fazer um monte de cotação para carros populares 1.0. Agora pega no condomínio que o carro mais barato que tem Falha lá... de quem? Do corretor ou do síndico? É porque, via de regra, o seguro O síndico é condominial, responsável, ele não, fez não errado. traz. Fez errado, Ele né? fez errado. Ou seja, a obrigação dele tá com o cadastro atualizado. Qual que é a média de veículos que tem aqui? É preço que eu tô colocando, gente. Uhum. E ele não fez. E aí, Olha- quem paga essa conta? Aí que foi a bronca para a justiça, está discutindo e sei lá como acabou esse processo, que já tem alguns anos isso. Já E deve a- ter sido destituído também. Então, foi aquilo que você falou agora. Ah, estou pagando a minha taxa, deixa do jeito que tá. É. Só que este deixa do jeito que tá, a gente só vai perceber quando acontece uma bobagem. Vira uma gravidade. Mas assim como o síndico sai de porta em porta, o condômino, Também eu acho tem que era que onde você ia fazer. fazer essa conclusão, Tem que né? fazer. O condômino tem que se propor a sair de porta em porta Uhum. e apresentar o que ele está identificando. Vai ser apurado, vai haver um conjunto probatório das provas, e se for o caso, a própria polícia vai levar adiante essa investigação, Exato. mas tem que startar, tem que começar. É, Então, o inverso também se aplica, né? Sim, o sim. condômino, ele precisa sair da zona de conforto. Fato. Ele precisa entender que ele tem que meio que Participar. fiscalizar, participar, entender as decisões que são, ainda que não participe da assembleia, pega a ata, o que Sim. que foi decidido. Às vezes você nem sabe que aquilo está interferindo na sua vida, você vai saber atropelado, né? Então, procura saber, saia daquela zona de conforto para entender qual é a sua vida, aquilo é seu patrimônio, você precisa cuidar daquilo, porque não adianta depois reclamar. Sim. Porque a taxa tá alta, mas por que a taxa, por que aumentou? Pô, não tem melhoria, não tem nada então. Faz 5 anos que não tem aumento, né? E tudo reajustes aumenta, anuais, são os os reajustes, né? contratos, tem Só que que as entender. pessoas reclamam, mas não querem entender o porquê. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que os moradores, os condôminos participarem mais ativamente disso, eu acho que a sociedade como um todo vai melhorar. Vai tomar consciência. Vai ter uma harmonia dentro do condomínio, vai ter menos discussão. Assim, as pessoas não pensam igual, mas é para isso que está ali. A gente precisa pôr em discussão alguns temas e fazer o que é melhor para a maioria, Sim. não é? E tem que integrar para poder tomar as melhores decisões e parar de ficar nos boatos, né? Porque o síndico não faz isso, não faz aquilo. Pode até ser, tem muito síndico assim. Isso porque veio à tona a história desse síndico. E o que não vem? Sim. E o que a gente não sabe? maioria, O que na não se realidade, descobre? Quanto dinheiro que não está envolvido? Você vê, ele embolsava a maior parte do dinheiro. Ele desviou, ele fez como é que fala? Gato? De água? Isso. Gato de energia. Eu sei que é gato, agora de água. Ele fez um gato de água. golfinho. Quanto? E é um condomínio, me parece, de muitas unidades. Quanto que ele não embolsou de Sim. dinheiro? E ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada? Não é possível. Então, você não pode ficar alheio a esse tipo de situação. Exato. Realmente, né? Estamos indo para os minutos finais do nosso programa. Ah. Que peninha. Ah. Agora tinha que entrar aquela voz de que peninha. A bruxa já passou. Tenho certeza que todos gostaram. Né? E aí é um tema muito polêmico que daria muita questões aí para a gente discutir, que com certeza nós vamos voltar a falar sobre isso. Antes da gente encerrar, eu vou passar para as considerações finais aqui dos participantes. Robson. Pessoal, aquilo que a gente acabou de falar da mesa, que a Cláudia acabou de dizer. Se você tem um problema, você fala assim, junta uma comissão no condomínio. Vamos levar isso aqui, vou contratar o advogado para entrar com processo. O entrar com processo é a coisa mais simples que tem. Pessoal, papel aceita tudo, o digital hoje aceita qualquer coisa também. Só que o problema é que na hora que cai na mesa do juiz, primeira coisa que vai analisar, quantas unidades tem aqui? Nossa, 200 unidades. Quantas pessoas estão assinando isso aqui? 20. Então a maioria está a favor. Acabou. Não é a minoria que vai mexer com isso aqui. Já vai encerrar o processo por ali. E você não leva um mínimo de material para o juiz poder analisar. Não tem laudo de perito, não tem prova nenhuma, não tem investigação policial, não teve nada. Pessoal, vai morrer por ali. Quem tem que mudar a cabeça é o próprio condômino.
E começa, como a Alane acabou de falar, me procuraram. Quantos eram? Robson, 6. Não é a Alane não, meu amor. É a Laine. Alaine. Poxa vida. Esse Só pra me deixar nome. vermelho. Ô, vovó. Nós vamos mudar seu Olha, nome, tá judiou muito de mim. difícil. Eu amo. Esse nome significa guiada por Deus. Eu adoro ele. Mas ninguém acerta. Eu acerto. Hashtag falaram o nome certo da Laine. Vamos fazer o mantra. Eu tô com crédito. Você errou o senão meu vou aqui virar também. Alanis Morissette, não né? foi Quem me ela. dera. Você errou o meu aqui também. Eu errei? Errou. Judiação, Qual que é o tá seu? vendo? Meu Robinson. Chumbo trocado Pega, não toma dói. tilt. Por Boa. favor, conclui. Eu não resisti. Tá perdoada. Voltando ao assunto. Como a doutora falou. Se tem meia dúzia, dessa meia dúzia, eu pegar apenas 10 unidades, um único final de semana já se torna 60 condôminos. Já é um número relevante. Sim, sim. Já melhorou. Desses 60, se cada um for buscar mais 2 pessoas, pegou o condomínio inteiro. Pronto. Resolveu o assunto. Só que ele trabalha de formiguinha. Cada um tem que se mover naquilo que pode. Sim. Participar da administração, participar da gestão, estar presente, ler pelo menos a ata do que está acontecendo, daquilo que vai ser votado, se interessa ou não. E na hora que for dar uma procuração, entrega para quem você conhece, para quem vai na Assembleia, e coloque específico qual que é o seu voto. Está escolhendo um síndico? Bota o nome do síndico que você quer. Vai escolher um conselheiro? O conselheiro que você quer. É prestação de contas? Você já olhou as contas para poder falar se está aprovado ou não? Não. Fica o recado, pessoal. Mas é isso aí. Será, hein? É dessa forma mesmo. O papel de cada um tem que ser desenvolvido, né, na medida do que as pessoas se propõem. Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que o síndico é uma vitrine, então ele fica muito exposto, mas ele consegue se blindar de algumas formas com uma prestação de conta assídua. Não precisa aguardar a Assembleia Geral Ordinária uma vez ao ano. Já temos convenções que fazem prestação de contas semestrais. Então já diminui o período de apuração, talvez até facilita no estudo da documentação que chega para ele. E na comunicação, sempre essencialmente eu acho que a comunicação ela traz essa transparência, ela facilita o contato das informações que têm que ser divulgadas. Mas é isso, foi um ótimo papo, espero que a gente tenha contribuído aí com vocês de alguma forma, que alguma coisa de tudo que a gente conversou e das brincadeiras seja extraído para o dia a dia de vocês e até o próximo. Bom, deixa eu sorrir pra câmera, né? Porque a Cláudia disse que eu fico muito séria e quando eu me lembro dela, eu Imagina. eu sempre tenho que sorrir. Você é Eu linda sou assim, sempre, meu amor. mesmo não sorrindo, você é linda. Bom, é sempre bom lembrar que hoje, com tanta tecnologia, os moradores dos condôminos, eles têm acesso à prestação de contas online, gente. Vocês não precisam esperar um ano. Fato. Né? Um ano para ver a documentação, vai olhando. As administradoras colocam lá na nuvem, né? Você consegue ver todas as notas fiscais, tudo que foi pago. Desculpa, às vezes não tem a prestação de conta pronta, mas tem o balancete. Tem o balancete, exatamente. Está tudo ali. Quer dizer, eu acho que falta interesse. Acho que falta interesse do condômino em participar mais da vida condominial. Acho que quando isso acontecer, o síndico mal intencionado, ele vai pensar 2 vezes. Não vai ter espaço. De querer passar a perna, que a gente sabe que passa mesmo, né? Então, acho que, não estou falando que a culpa são dos condôminos, não é isso, não. Porque se o cara é mau caráter, né? Se o síndico é bandido, não tem jeito, ele vai arrumar um jeito de roubar. Mas se ele estiver sentindo que tem um conselho ali, atrás dele, tem morador que está atento a tudo que ele faz, isso vai reduzir bastante esse tipo de falcatrua que, infelizmente, a gente ainda vê. Queria agradecer mais uma vez em ter dividido a mesa com vocês, meus lindos. Foi muito gostoso e até a próxima. Pessoal, como eu sei que você adorou o nosso programa, quero te convidar para assistir toda quinta-feira, às 19 horas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ouvir também nas plataformas de Spotify, Deezer e nos outros demais canais. Ok? E porque aqui O jurídico diz que pode!